Salve cães e gatas da Ciméria! Meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. Continuando a nossa série de reviews rápidos, hoje falaremos sobre a Espada Selvagem de Conan número 3 da coleção Capa Dura. E já adianto, esta foi uma das revistas mais aguardadas por mim e, infelizmente, uma das mais decepcionantes. Mas se você está chegando aqui agora, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você vai sempre receber notificações quando houver um vídeo novo. E se você acha que o nosso trabalho merece ajuda, participe conosco em nosso Apoia-se. O link vai estar abaixo na descrição. E a partir de R$2 mensais, você já nos ajuda a promovermos uma verdadeira invasão bárbara aqui no YouTube. Esta edição número 3 da coleção A Espada Selvagem de Conan compila 4 histórias de Conan que foram lançadas originalmente na Savage Sword of Conan do número 5 ao 7. A primeira história dessa edição é A Maldição da Lua Crescente, que pra mim é uma das melhores, se não a melhor história de Conan já lançada. Eu tenho uma relação nostálgica imensa com essa versão, pois foi exatamente através deste quadrinhos o meu primeiro contato com o Cimério. O roteiro, escrito por Roy Thomas, adapta um conto original de Howard chamado Uma Bruxa Nascerá, e a arte é realizada pelo inspiradíssimo John Buscema e The Trip, que é um grupo de filipinos que trabalhavam juntos com Tony DeZuniga. No reino de Kauran, uma maldição se repete a cada 100 anos, e uma bruxa com uma marca de lua crescente no corpo nasce diretamente da linhagem real. A história começa exatamente quando Salomé, uma das bruxas nascida da maldição, resolve aprisionar a rainha Taramis, que, por sinal, é sua irmã gêmea. E a ideia de Salomé é governar o reino se passando pela irmã. Porém, um certo capitão de guarda chamado Conan percebe que algo está errado e ele enfrenta até as últimas consequências para desmascarar a bruxa que está no trono. Então, esta história é fantástica e eu já até fiz um review exclusivo dela que você pode conferir no link que deve estar passando aqui em cima. Falando bem resumidamente aqui, a trama é bem simples, uma irmã gêmea se passando por outra, mas que funciona elegantemente bem dentro do proposto. Lembra um pouco o Homem da Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, mas num contexto totalmente diferente. Outro ponto interessante é como a história é fragmentada em diversas perspectivas. Ora acompanhamos a perspectiva de Taramis, ora a de Salomé, ora a de um soldado de um reino, ora a de Conan e assim por diante. Até lembra um pouco os filmes do Guy Ritchie, como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes e Snatch, Porcos e Diamantes, onde a história é contada em diversas perspectivas que vão se entrelaçando e formando um contexto maior. Há no mínimo 2 pontos que merecem destaque. Primeiro, para o capítulo chamado A Árvore da Morte, que é simplesmente um dos momentos mais tensos da vida de Conan. E segundo, para a traição de Conan para um personagem chamado Olgerd Vladislav, o que definitivamente torna bem turvo toda a moralidade do Cimério. Enfim, esta é com certeza uma das histórias mais marcantes do personagem. Mas nem tudo são flores, porque, bom, a revista e a história veio, mas a tinta preta não. Eu já havia falado anteriormente que essa coleção estava apresentando problemas devido à presença de um preto meio lavado, desbotado em algumas histórias. Então, de todas as histórias que apresentaram este problema, esta é definitivamente a que tem a pior impressão. E isto compromete muito a arte maravilhosa da revista, o que é de partir o coração e enfurecer qualquer colecionador. Maldito racionamento de tinta preta! A história seguinte é O Terror Dorme Sob a Areia, que é totalmente escrita por Roy Thomas e desenhada por Sonny Trindade. O que temos aqui é basicamente o aparo de uma ponta solta da história anterior. Aqui acompanhamos a sobrevivência e a busca por vingança de Olgerd Vladislav. Sim, o personagem que havia sido traído por Conan e que quase morreu sob o sol escaldante do deserto. Um ponto interessante é que essa história é
toda narrada pela perspectiva do Algerd. E aqui podemos acompanhar todo o seu ódio ao Conan e o quão disposto ele está para completar a sua vingança. No mais, a história é bem simples e linear. Conan é praticamente um coadjuvante de luxo. Acrescente aqui um ritual a um deus antigo, um monstro indescritível e pronto. Você tem praticamente o feijão com arroz de uma obra de espada e feitiçaria. A próxima história é O Povo da Escuridão. E esta é a adaptação de um conto original de Howard que não era de Conan. Ou melhor, era de Conan, mas não era o Conan que a gente conhece. Deixa eu explicar melhor. Meses antes de Howard criar a primeira história de Conan, o Cimério, tanto amamos e conhecemos, ele escreveu um conto de ficção contemporânea que fazia várias referências a outro bárbaro também chamado Conan. Óbvio que o Roy Thomas não perdeu tempo e conanizou de vez este conto, transformando o Conan do conto no Conan, o Cimério, a qual estamos habituados. É muito Conan numa frase só. No nosso mundo atual, Jim O'Brien é um homem apaixonado e bastante possessivo. Para conquistar o seu grande amor, ele decide matar o seu principal concorrente. Oi? Porém, ao tentar colocar o plano em prática, ele acaba sofrendo um acidente e desmaiando. E, quando acorda, ele se vê na pele de Conan em plena era iboriana. O plot da história é bem simples, e essa motivação, matar fulano para conquistar ciclana, pelo menos para mim, não desce. Me pergunto o quanto deste comportamento era comum na década de 30, quando Howard escreveu este conto. A parte boa aqui é a arte do Alex Nin, que realmente espetacular, e a ideia de memória ancestral, que foi muito utilizado por Howard. A última história dessa revista é A Cidadela no Centro do Tempo, que é totalmente escrita por Roy Thomas e desenhada magistralmente pela dupla Buscema e Alcala. Ao saquear uma caravana de mercadores, Conan e seus bandoleiros se deparam com um estranho e exótico tigres dente de sabre, um animal que supostamente estaria deslocado de seu tempo. Curioso com a procedência do animal, Conan toma o conhecimento de um estranho templo que apareceu no centro de uma cidade no deserto. Ao investigar, ele descobre que o templo possui uma espécie de portal do tempo, permitindo o acesso ao passado e ao futuro. Esta é provavelmente a segunda melhor história da edição. Ela tem mais elementos fantásticos do que estamos habitualmente acostumados, mas a justificativa viagem no tempo funciona muito bem para explicá-las. O desenvolvimento dos acontecimentos também é interessante e algumas reviravoltas são boas o suficiente para surpreender. A arte de Buscema e Alcala dispensa apresentações e, pelo menos nessa história, o preto está com uma qualidade boa o suficiente para não prejudicar a experiência. Bom, pessoal, é isso. Além das histórias, temos o já tradicional texto de introdução, as artes de capa de cada revista compilada e uma breve biografia de Buscema. Esta revista tinha tudo para ser uma das melhores edições dessa coleção, mas é meio inevitável a sensação que a experiência ficou prejudicada por causa da impressão ruim. E para piorar, esta é a primeira edição que é cobrado o preço cheio, o que infelizmente só piora o sentimento de descaso com a obra. É verdade que a qualidade da impressão vai melhorando nas edições seguintes e que, gostemos ou não, essa coleção ainda é uma ótima maneira para quem quer ter a coleção completa na ordem certa que foi lançada nos Estados Unidos. Mas ela infelizmente não tem a qualidade e capricho que eu gostaria de ver. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, participe conosco lá no nosso Apoia-se. Vou deixar aqui no final os outros vídeos dessa série e até a próxima!